Boa. Cara, tem uma pergunta aqui. O que você acha dessa aqui, ó? Hum. Corre o risco de você entrar em transe e não Acho que a voltar? gente, a gente começa a entrar no esquema bom. Então, tem. Depende. Existe uma coisa dentro da psiquiatria que se chama psicose induzida. Existe existe surtos psicóticos que também podem ou não ser induzidos, que são maiores ou menores. Então, por exemplo, algumas pessoas até citaram a ayahuasca em alguns momentos. Os psicoativos, em geral, e aí eu estou generalizando, eles afetam de alguma maneira o nosso psiquismo. Então, é, por exemplo, misturas. Você está usando um medicamento que tem a ver com humor, sei lá. E aí você vai, vamos ali num negócio que tem de ayahuasca, pá, não sei o quê. Aí você combina o remedinho bacana com ayahuasca. A questão de não voltar é muito delicada, envolve algumas coisas. Mas você pode ter um surto. Não só por mistura. Você pode ter uma estrutura psíquica tal que a indução, ela acontece e você surta. Começa a ter delírios, começa a ter alucinações, você descola da realidade. É possível que depois você volte, uma semaninha, 2 semanas, com acompanhamento profissional. Existem surtos, por exemplo, com excesso de psicoativos, e eu estou falando inclusive de maconha, tá? É possível, inclusive, com excesso de maconha. Mas qualquer outro psicoativo, que você pode entrar num surto e daqueles surtos mais não tão leves, em que pode levar 1 ano, 2, para você voltar a perceber a realidade de uma forma mais objetiva. E existem casos registrados até na mídia, né? O Glauco, se não me engano, ele tinha então um traço ali, ele já tinha uma tendência, eu não sei se eu posso estar cometendo aqui um erro, mas talvez esquizofrênico, alguma coisa nesse sentido, e que o consumo de ayahuasca fez com que a gente pode falar nesse caso que foi e, entre aspas, não voltou, a ponto de ter um problema vital nesse caso específico, né? E isso é Então, importante, muito porque importante. é pior do que entrar em transe e não voltar, né? É entrar no outro circuito. É, exatamente. Então, assim, o- é, você entra em transe em determinado momento e passa a ser outra coisa. Como o Léo usou, acho que é uma palavra bem interessante, né? Um termo bem interessante, um outro circuito. Mas o processo inicia com o transe. Você tem uma alteração de consciência, e aí, dependendo da estrutura, da coesão egóica, se a gente for falar da psicologia, mas dependendo de uma série de coisas, pode ser que aconteça. Por isso que a gente fala bastante na possibilidade de você fazer isso sem necessariamente ingerir nada. Não é que a gente, nossa, é contra, é preconceituoso e tudo mais, mas talvez um tambor xamânico tenha menos possibilidade de te afetar psicoticamente, nem sei se existe né, esse jeito assim, mas do que a ingestão de alguma coisa. Ó, a Nath Morgan aqui tá até comentando, ó, quando eu tomei uma combinação de 2 remedinhos, deu muito ruim. Então é isso, tem que tomar muito cuidado com as coisas que se consome e principalmente com. Muita gente esquece, né? Que, pô, tô tomando um negócio e aí eu vou e faço outro. E aí É, mistura, é comum as misturadas, os coquetéis, então tem que tomar muito cuidado, gente. Ainda mais um canal que fala tanto de espiritualidade. Tomem cuidado. sim, sim. E pegar dois casos aí. A gente, acho que pela postura que a gente teve responsável aqui no canal, muita gente procura a gente quando acontece alguma coisa ruim. Então a gente já
conversou com um monte de gente que teve experiência com ayahuasca e que quando acabou ali, saiu da força, foi direto para o hospital. Surto psicótico, surto paranoico, a pessoa pirou animal. Então, assim, tomar cuidado com isso. Às vezes não é para você. Ou uso abusivo desse tipo de substância para entrar em estado alterado de consciência. Não é legal. Toma cuidado. Não é esse tipo de coisa que. A espiritualidade é um caminho que exige estudo, exige prática. Então, eu garanto para vocês que dá para entrar nesses estados sem usar nada. Inclusive, alcançar o mesmo estado que você alcançaria tomando. Acho que essa semana saiu uma notícia de um grupo xamânico que aplicava o veneno do sapo amazônico indiscriminadamente. Olha o perigo disso, gente. É um veneno. Você tem que saber preparar muito bem aquilo para que aquilo te coloque no estado alterado de consciência para você, através do DMT, ter aquela experiência de quase morte, né? Que é o que dizem que é a substância que liberada do nosso cérebro quando a gente nasce, quando a gente morre, e traz aquela ideia de que a gente vê a nossa vida inteira. Essa substância. Então. E teve casos de surto. Isso, vários. Porque, gente, né, a diferença de um antídoto e de um veneno é a dose. E se é uma pessoa que não conhece a dose, ela vai te envenenar e vai te matar. E aquilo mata, aquele veneno mata. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas, que isso é muito irresponsável. E a gente quer. Acho que a nossa busca por ter uma certeza de uma vida após a morte, nosso medo da finitude da vida, nos leva a querer experimentar qualquer coisa para descobrir se existe um plano espiritual para acalmar o nosso coração. E aí, esse tipo de uso, ele pode ser muito ruim. Né? Então, por exemplo, eu já falei isso aqui em live, lembro do Ayrton Krenak falando sobre o uso da ayahuasca. Fala, vocês que usam aí em cidade, não sei o que lá, vocês não estão fazendo uso da medicina da floresta. Porque vocês não sabem o que é que o pajé conversa com as plantas na hora que ele está preparando a bebida. E ele prepara para servir ali. Eu, quando tomei a ayahuasca numa tribo indígena, foi o dia inteiro de preparação, teve um ritual o dia inteiro, dança, um monte de coisa acontecendo. O pajé preparando, eu só fui tomar à noite, depois de um monte de coisa. Eu já estava completamente envolvido pelo ritual. E a hora que eu tomei aquilo foi um caminho natural. Não tinha ninguém ali passando mal, ninguém vomitando, ninguém teve bad trip, não aconteceu nada disso. Todo mundo que estava ali entrou em estado alterado de consciência com a ayahuasca sem ninguém passar mal. Porque o negócio foi feito do jeito certo, preparado, o pajé. Aí, uns meses depois, eu tive a mesma oportunidade de ir na mesma tribo e viver a mesma experiência e fiz de novo. Hoje, eu não faria. Eu já recebi milhões de convites para fazer aqui em São Paulo. E eu não fui. Não vou, não tenho coragem de ir nesses lugares aqui. Porque outro dia uma pessoa que a gente conhece, eu e o Bruno, foi num lugar aqui, no bairro do Sumaré, em São Paulo, tomou, passou mal, foi para o hospital, teve um surto psicótico no hospital, não conseguia se comunicar com os médicos, os pais tiveram que vir e os médicos não sabiam o que estava acontecendo com a pessoa. E aí, quando a pessoa conseguiu se comunicar, tentou entrar em contato depois com esse lugar, não sei o quê. Os caras atenderam, não, a gente não se responsabiliza por nada e sumiram. Não responderam mais nada. Então, entrar em estado de transe é uma experiência espiritual e corporal muito única. E é muito boa, espiritualmente falando e corporalmente falando. Mas tem que tomar cuidado. Porque, assim, dificilmente você, numa relação sexual, fazendo um ato sexual que você entra em transe, dificilmente você vai ter uma bad trip. Através de respiração, talvez se você passar do ponto, talvez você desmaie ou sua pressão baixe, mas é o máximo que vai acontecer. Com tambor, o máximo que pode acontecer é você não entrar no estado alterado de consciência. Agora, quando você usa uma substância, gente, é uma substância que está indo para o seu corpo.
Então tem que ter muito cuidado e muita responsabilidade, porque senão pode dar muito ruim.